Olá, chegamos ao dia 9. Estamos na nossa jornada de 21 dias de jejum e oração e vamos continuar firmes. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Joel, profeta Joel, no capítulo de número 2. O profeta está falando sobre um cenário catastrófico, desastroso que o povo de Israel estaria enfrentando e que Deus estaria trazendo sobre eles um livramento, uma vitória, a partir do comprometimento deles em rasgar o coração e também se humilharem diante da presença do Senhor para voltar à obediência. Além disso, ou depois disso, Deus traz uma promessa maravilhosa. Como eu tenho dito nesse lugar e tenho insistido com você, todo desejo de avivamento e toda chamada pela presença de Deus na nossa vida inclui um acerto de contas e também inclui compromissos sérios e profundos com a presença dele. É isso que acontece em Joel. E lá em Joel, Deus faz uma promessa maravilhosa. E quero compartilhar com você essa promessa agora, que está registrada no versículo de número 28. O texto diz o seguinte: Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. É muito interessante observar que Deus fez uma promessa há cerca de quase 1000 anos antes do derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, a respeito desse mover dele sobre toda a carne. Talvez para você, na primeira observação, não perceba a riqueza dessa promessa. Você diz, mas derramarei o meu espírito sobre toda a carne, parece que ser uma promessa meio que óbvia diante de um Deus que quer se manifestar a todas as pessoas. Mas não era essa a perspectiva do Antigo Testamento. Lembre-se, haviam três tipos de pessoas que eram ungidas e que eram chamadas de pessoas que poderiam receber da presença do Espírito Santo em suas vidas. O rei, que era ungido, e o óleo simbolizava o derramar do Espírito de Deus sobre a vida daquele homem. O profeta era que também era autorizado para falar em nome de Deus e que tinha o Espírito de Deus fluindo sobre ele, e o sacerdote, aquele responsável pelo templo, cuja presença de Deus também o autorizava para exercer esse ofício. Rei, profeta e sacerdote. Apenas essas classes eram legitimadas e, de alguma forma, liberadas para receber do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então Deus rasga os céus e diz para o Joel uma coisa que para aquele tempo era absurda. Deus diz: Eu vou derramar meu espírito sobre toda a carne. Isso inclui os velhos, os jovens, inclui até os servos. Traduz aqui a palavra escravos. Até as pessoas no mais inferior escalão social seriam tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. O seu Espírito é para todos. Assim como no dia de Pentecostes todos estavam reunidos no mesmo lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo, Deus move e derrama sobre todos, homens e mulheres, crianças e pessoas mais experientes, ricos e pobres, letrados e incultos. Deus derrama do seu Espírito sobre todos. E essa promessa em Joel é uma promessa simplesmente transformadora, abençoadora. Agora eu quero fazer uma pergunta para você e vamos saber se você está conectado e sabe responder. Deus fez uma promessa do derramar do Espírito Santo dele sobre a sua vida e você pode receber essa promessa hoje. Você concorda com essa afirmação? Preste bem atenção. Deus fez uma promessa para você e quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Bom, se a gente olhar pelo que Deus já fez por nós na cruz do Calvário e Jesus vindo morar no nosso coração e o Espírito Santo habitando em nós, nós não temos a promessa do Espírito Santo. Nós temos a realidade, nós temos a concretização, e isso é lindo e maravilhoso. Preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Quando nós chamamos pelo avivamento e clamamos pelo avivar de Deus na nossa vida, nós estamos nos apropriando de uma promessa que é real. Não é uma promessa que pode se cumprir um dia, ela já se cumpriu em Pentecostes. Ela está a um passo de distância de todos nós. Por isso, orar, jejuar e chamar pela presença de Deus é nos apoderar da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas e essa força e esse poder que atua em nós através dessa presença de Deus
que habita em nós pelo Espírito Santo. Você entendeu? Nós não vivemos debaixo da dimensão da promessa do Espírito Santo. Isso é do Antigo Testamento. Joel vivia no tempo e na dimensão da promessa do Espírito Santo. Nós vivemos na realidade do Espírito Santo. E é essa a verdade que eu queria compartilhar com você. Vamos orar para que a gente se aproprie disso e caminhe de uma maneira mais poderosa e ousada na presença do Senhor? Convido você a orar comigo. Senhor, muitos de nós estamos vivendo em Tua presença como se Teu Espírito Santo fosse uma promessa a ser derramada sobre nós. Não é uma promessa, é uma verdade. Todos nós que nascemos em Cristo temos o direito de vivermos na plenitude do Espírito em nosso coração. Por isso pedimos, derrama-te abundantemente e que cada um dos meus irmãos e irmãs que participam comigo deste desafio e desta campanha de oração e jejum possam se apropriar da verdade irrefutável que o Senhor habita em nós e que o Senhor já é uma realidade e não uma promessa na vida daquele que crê em Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora sim, encerramos o nosso dia. Continue buscando, orando e nos vemos na próxima etapa. Deus abençoe. Te vejo lá.